Olá, meu nome é Felipe, sou estudante da Uniaraguaia e vou falar sobre os crimes contra a incolumidade pública. Olá, eu sou Arthur Camargo, estou aqui acompanhando o Felipe, também estudante na Uniaraguaia. Agora a gente vai falar sobre os crimes contra a incolumidade pública, eu vou falar especificamente sobre os crimes contra a saúde e o Arthur vai estar falando sobre os crimes de incêndio. É importante frisar, para as pessoas que não têm tanta familiaridade com o termo incolumidade, que significa isenção de perigo. Ou seja, quando uma pessoa está praticando algum crime contra a incolumidade pública, ela está praticando um crime contra a permanência de não perigo na sociedade. Os crimes contra a saúde visam assegurar o bem-estar físico, coletivo e social das pessoas. Está tipificado no artigo 196 da Constituição Federal, que é um direito de todos e um dever do Estado. Tanto o dever do Estado quanto uma obrigação de todos nos traz a responsabilidade, nós como cidadãos, de quando estiver vendo algum crime, porventura seja a pessoa conhecida ou não, a obrigação de informar as autoridades responsáveis. O artigo 267 do Código Penal trata dos crimes de epidemia. Os crimes de epidemia é a proliferação de doenças infecciosas. E o Estado ele vai assegurar essas medidas para evitar a população de ter o bem-estar ferido. No caso, primeiro com normas regulamentares, avisos de distanciamentos sociais, uso de máscara, ou até, em último caso, a questão das penas privativas de liberdade por conta da proliferação de doenças infecciosas. Felipe, e uma vez que é tipificado esses tipos de crimes, o Estado ele pode punir as pessoas que, por exemplo, quando é para utilizar máscara, igual nesse exemplo que a gente teve da pandemia de Covid-19, o Estado poderia aplicar alguma sanção, alguma pena a essas pessoas? Em último caso, o Estado pode punir essas pessoas por descumprimento, até porque o direito de todos é maior do que o direito individual. Então, para ter assegurado a saúde e o bem-estar da coletividade, o Estado pode estar sancionando penas de reclusão ou de detenção. Em consonância com esses crimes, nós temos também o crime de incêndio. Ele está previsto no artigo 250 do Código Penal. Ele traz como uma conduta criminosa a prática de iniciar o incêndio, gerando perigo contra a vida, contra a propriedade ou contra a integridade física das pessoas. O que isso consiste? Não é simplesmente em pegar um objeto e atear fogo. É você criar um foco de incêndio a ponto que ele possa se desdobrar e sair do controle. Nesse ponto, existem dois tipos de crimes mais específicos dentro da prática de incêndio. Temos os que têm com o objetivo ter algum ganho ou benefício alheio, por exemplo, uma pessoa coloca queimada numa propriedade alheia, que poderia ser concorrente, uma pessoa que ateia fogo em seu próprio veículo, causando perigo à sociedade, mas com o objetivo de lesar a seguradora. Para esses crimes, nós temos a tipificação do crime de reclusão, de 3 a 6 anos, ou seja, a pessoa pode iniciar no regime fechado, que é dentro da cadeia, como popularmente é dito. Nós temos também os crimes que podem ser ocasionados de forma sem vontade, sem um objetivo de realmente atear fogo. Talvez a pessoa ela fumou um cigarro e descartou perto de uma folhagem seca e por negligência ocasionou uma queimada de talvez 20 hectares ou colocou em risco pessoas que moravam ali perto da região. Quando a pessoa ela tem essa culpa e não o objetivo de gerar queimada, ela vai ser punida com o crime de detenção, iniciar o regime de detenção de 6 meses a 2 anos. Quais as consequências principais dessas queimadas para o meio ambiente? Esses crimes, além de colocar em risco a vida da pessoa diretamente pelo foco do incêndio, elas causam diversos problemas para a sociedade em geral. Um exemplo muito claro, nós tivemos, nesse ano de 2024,
uma queimada gigante na região da Amazônia. Teve aproximadamente 20,6 mil incêndios. Em Goiás, tivemos mais de 8 mil incêndios. No estado de São Paulo, tivemos um dos maiores níveis de incêndio, que foi 7.296 incêndios. Isso gera o aumento da sequidão, se assim podemos dizer, com o baixo nível de umidade, diminui a precipitação para poder ocorrer as chuvas, ou seja, além de tornar o ar mais seco, poluído com a densidade do gás carbônico, ainda diminui a quantidade de chuva que cai no local. Isso gera prejuízos nas colheitas, gera prejuízo a todas as pessoas, principalmente crianças que têm problemas respiratórios, gerando proliferação de doenças infecciosas no sistema respiratório. É importante destacar a importância desses dispositivos no Código Penal que falam sobre a incolumidade pública, porque em importantes desfechos, como foi o da pandemia, existiu muitos números de óbitos de pessoas que vieram a falecer por conta da desinformação ou da proliferação da doença, ou até mesmo por desrespeito às normas regulamentadas na época. Então, nesse sentido, diante de tudo que nós aqui, principalmente no Brasil, estamos passando, sempre que vê alguma atitude que se enquadra, tanto no descumprimento de regulamentos feitos pelas autoridades, quanto práticas de incêndio, busque alertar as autoridades. Nós temos 2 telefones que são muito simples, o 193 e o 190. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Agradecemos a sua atenção e ficamos por aqui. Tchau, tchau.